Olá, pessoal. Sou o professor Marco Antônio Furlan, professor de Ciências Contábeis, e hoje vou falar um pouquinho sobre o regime de caixa e regime de competência. Os regimes utilizados na contabilidade, mas de formas diferentes, distintas, e que geram muitas dúvidas na utilização pelos alunos de Ciências Contábeis e também por alunos dos cursos de Ciências Sociais Aplicadas, por exemplo, Administração de Empresas. Então, vamos começar compartilhando aqui a tela, onde nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois regimes que são complexos e ao mesmo tempo simples, porque eles podem confundir os usuários da contabilidade, bem como até os estudantes de contabilidade no início do curso. Antes de mais nada, quero me apresentar, professor Marco Antônio Furlan, sou contador aí com uma experiência em trabalhos em grandes empresas na área de contabilidade, custos e controladoria. Também sou professor universitário, estou trabalhando atualmente em duas universidades, a Unianchieta e a Anhanguera Educacional. Tenho mais de 20 anos como professor e mais de 40 anos dentro da área contábil. Minha especialização, além da contabilidade, eu tenho grande experiência na área administrativa financeira. Eu não posso deixar também de apresentar alguns dos grandes ícones da área contábil, professores que fazem parte do nosso dia a dia, até mesmo sem perceber, porque eles influenciaram o que nós chamamos hoje de ciência contábil. Então, nós temos o professor Eliseu Martins, que é contador, professor da FEA USP. Ele é reconhecido pela utilização, pela defesa da escola americana de contabilidade aqui no Brasil, que se preocupava, ou que se preocupa, né, a escola americana, com o processo de gestão, de tomada de decisão, de direcionamento para os gestores das empresas, utilizando-se da informação contábil. Eliseu Martins também é um grande escritor da contabilidade atualmente. Professor José Carlos Marion, um dos melhores professores que eu tive o prazer de conhecer, pois fui aluno dele no próprio Unianchieta, onde hoje eu sou professor. Contador, mestre, doutor, conferencista. Ele hoje é professor da FEA, da USP e da PUC São Paulo. E, como eu disse, aqui em Jundiaí nós tivemos o prazer de tê-lo na Unianchieta. Professor Sérgio Dícibus, uma pessoa extraordinária, seus cursos, seus livros, um grande escritor, conferencista também internacional, é um contador, é professor da FEA USP e também da PUC São Paulo, uma das personalidades mais importantes da área contábil. É bom que nós, contadores, conheçamos os autores, aqueles que são pensadores, que fundamentam a nossa ciência chamada ciência contábil, que é uma ciência social, que tem como objetivo o controle do patrimônio, tanto de pessoas jurídicas, principalmente pessoas jurídicas, né, das sociedades empresárias, mas também das pessoas físicas, né? Todos nós, contadores, temos a experiência, temos o domínio do conhecimento, ou deveríamos ter o domínio do conhecimento para fazer a declaração de imposto de renda à pessoa física e cuidar e indicar os melhores caminhos para os nossos clientes, para os nossos amigos, que são pessoas físicas, que muitas vezes têm problemas em administrar sua vida financeira. Bom, por que estudar esses dois regimes, regime de competência e regime de caixa? Primeiro, nós vamos ter os investidores.
E qual é o interesse normalmente do investidor? O caixa. O que é a caixa? É o dinheiro, é o numerário. Então, quando falamos em caixa, estamos também falando de equivalentes de caixa, ou seja, os saldos em depósitos bancários para livre movimentação, o dinheiro que está na empresa e, além do saldo de livre movimentação, aquilo que está aplicado na instituição financeira, que está sendo ali guardado, mas que é utilizado no dia a dia. Então, duas perguntas surgem dessas duas palavras, investidores e caixa, em razão desse interesse que os investidores têm no caixa. Por que não usar apenas o fluxo de caixa? Por que existe a DRE? Esse vídeo tem a intenção de mostrar para vocês essa situação. Então, quando falamos de contabilidade, logo vem na mente um grau de complexidade muito grande de todos aqueles que são leigos à contabilidade. Então, nós contadores normalmente vimos que no plano de contas as contas podem ser do ativo, passivo e patrimônio líquido. Dentro do patrimônio líquido, temos o capital dos sócios, os lucros acumulados, os resultados que pertencem ao sócio. Ou seja, nós temos a figura do balanço patrimonial, onde ele é dividido do lado esquerdo por bens e direitos e do lado direito as obrigações. O capital de terceiros, que são as obrigações com terceiros, e o capital próprio, que são as obrigações que a empresa tem para com os seus donos, seus proprietários, os sócios ou os acionistas. Lembrando sempre que os lucros ou prejuízos pertencem ao sócio. Então, todo o capital investido em uma empresa vem de uma pessoa física ou mesmo de uma pessoa jurídica, com o intuito de obter um resultado maior do que se essa instituição, pessoa jurídica ou essa pessoa física estivesse investindo numa instituição financeira ou em outro mercado. O que é resultado, esse chamado lucro ou prejuízo? Resultado nada mais é do que fazer a comparação entre receitas e despesas. A receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante um período proveniente das atividades operacionais, as atividades normais de uma entidade, que normalmente essas receitas irão aumentar o patrimônio líquido das empresas. Porém, não se relaciona com o aumento de capital promovido pelos acionistas, ou seja, quando você fala em receita, você não está falando do dinheiro que o acionista está colocando na empresa como investimento, mas você está falando de venda à vista, venda a prazo, venda com recebimento de outro ativo, né, uma permuta de troca de bens, juros e rendimentos das sobras de caixa, né, das aplicações financeiras, liquidação de dívidas, né, com desconto. Então, todo esse valor, essas receitas, elas aumentam o patrimônio da empresa. Elas têm tendência, se as receitas forem maiores que as despesas, a empresa terá lucro e automaticamente o lucro aumenta o patrimônio líquido. Mas o que é regime de competência? O que é regime de caixa? Quando eu devo reconhecer as receitas? Quando reconhecer as despesas? São perguntas que nós, contadores, principalmente quando estamos estudando a contabilidade, temos que fazer. Quando nós estamos do lado de sermos estudantes da ciência contábil, temos que compreender. Então, nós temos dois regimes: o regime na contabilidade, aquele que regulamenta, que norteia a contabilidade, é o regime de competência. O regime de caixa é o regime financeiro, onde se pratica especificamente no setor financeiro das empresas. São as entradas e saídas de dinheiro, de numerários da empresa. Quando você fala de regime de caixa em comparação ao regime de competência,
nós podemos dizer que o regime de caixa, ele retrata a análise financeira pura de curto prazo, ou seja, a liquidez da entidade. Quando se fala liquidez da entidade, nós estamos falando da capacidade de pagamento da entidade. Já o regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros eventos, circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação no período e em que ditos efeitos são produzidos, ainda que os recebimentos e pagamentos em caixa ocorram em períodos distintos. Então veja a diferença. No regime de caixa, nós estamos tratando especificamente quando o recebimento acontece, quando a saída de dinheiro, o pagamento acontece, o desembolso financeiro acontece. No regime de competência, não. Eu trato das receitas e despesas quando elas acontecem, não quando elas são recebidas, mas quando efetivamente elas acontecem. Então, eu posso ter o valor de uma venda que foi feita, por exemplo, em março de 2022, que eu vou receber somente em junho de 2022. Porém, quando que eu devo reconhecer a receita de vendas? Em março de 2022, e não quando a empresa receber. Então, se ela receber 2 meses depois, não importa. Para a contabilidade, importa que o registro, a venda aconteceu automaticamente em março, porque eu entreguei, deixei à disposição, ou seja, eu substituí a posse da propriedade do produto, do meu estoque, para o meu cliente. Eu troquei investimento estoque pelo investimento chamado cliente. Quando isso acontece, quando a venda acontece, automaticamente nós temos a confrontação com as despesas. Que tipo de despesa nós temos? A principal despesa que nós temos com relação à saída de produtos pela receita de vendas de mercadorias? O custo da mercadoria vendida. O que é esse custo da mercadoria vendida? Nada mais do que o valor de estoque ou o valor pelo qual os meus produtos, aqueles que eu vendi ao meu cliente, estavam valorizados no estoque. O tipo de valorização depende muito da maneira como eu queira controlar os meus estoques. Pode ser média ponderada, ou eu posso usar o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, o EPS, o último que entra, primeiro que sai. Então, são os métodos de avaliação dos estoques. Isso não é agora objeto desse estudo, mas sempre que eu faço a venda de um produto, eu confronto com as despesas que efetivamente tem. Então, quando se fala em regime de competência versus regime de caixa, qual a diferença entre os dois? O lucro medido pelo regime de competência é uma alocação racional e sistemática no tempo dos fluxos de caixa gerado, ou seja, no regime de competência, nós colocamos a confrontação da receita com a despesa quando efetivamente os fatos aconteceram. Então, eu dei um exemplo: receita de vendas de mercadorias que ocorreu em março de 2022. Eu vou receber em maio, junho de 2022, não importa. Eu vou lançar a receita em março de 2022. É esse o período da competência da minha receita de vendas. Automaticamente eu estou baixando o meu estoque no mesmo mês de março de 2022. E percebam que muitas vezes o estoque que eu estou baixando, como custo da mercadoria vendida, muitas vezes não foi pago ainda. Não houve o pagamento ao fornecedor da matéria-prima ou dos insumos que formaram o meu produto, né, numa empresa industrial, ou do material, da mercadoria para revenda, no caso de uma empresa única e exclusivamente comercial. O regime de competência, segundo o CPC, ele tem o CPC 00, que é a estrutura conceitual da contabilidade hoje, o pronunciamento contábil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tem mais de 50 pronunciamentos, norteiam e mostram como que nós devemos tratar cada elemento do,
da nossa contabilidade, como que eu devo agir como contador dentro da contabilidade. E o CPC é mais do que um pronunciamento, ele é quase que uma técnica geral para nós contadores formatarmos os nossos relatórios contábeis. Que relatórios? Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, demonstração de resultado abrangente, demonstração de fluxo de caixa, DFC, notas explicativas, entre outros, por exemplo, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, enfim, toda aquela sacola de relatórios contábeis que nós, contadores, temos como obrigação de apresentar, não para o fisco, mas para os usuários da contabilidade. E quando se fala em usuários da contabilidade, eu tenho não só a Receita Federal, o fisco, mas eu tenho os diretores da empresa, os gestores da empresa, os proprietários da empresa, eu tenho também fornecedores, clientes, instituições financeiras, a sociedade como um todo, acionistas, eu tenho usuários internos, gestores internos que necessitam de informações. Então, nós temos uma série de informações. E o CPC 00 norteia todo esse parâmetro, nos dá todo esse parâmetro para formatar esse mundo de relatórios contábeis que nós podemos fazer. E ele tem digamos, duas classificações. As informações contábeis devem ser qualitativas, ou seja, eu devo ter qualidade, e quantitativas. Significa o quê? As contas contábeis, eu tenho que ter uma figura qualitativa. Qual é a qualidade da informação contábil? Então, eu sempre coloco como exemplo duplicatas a receber lá no balanço patrimonial. Vamos imaginar que eu tenho 10 milhões. Os 10 milhões é o quantitativo, o valor dessa conta. Mas às vezes eu tenho que demonstrar no meu balanço patrimonial que eu tenho perdas com inadimplência. Então, uma conta retificadora de clientes pode ter lá 1 milhão ou 500 mil, vamos dizer assim, de 10 milhões eu tenho um valor aí aproximado de inadimplência. Então, eu mostro como uma conta retificadora da conta clientes. Então, veja a qualidade da informação. O leitor do balanço vê que eu tenho a receber, mas também que eu tenho inadimplentes. Então, ela é uma conta retificadora da conta clientes dentro do ativo circulante. Então, no regime de competência segundo o CPC, eu tenho receitas e despesas, e a receita deve ser reconhecida na demonstração de resultado quando resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros, relacionando com aumento de ativo ou diminuição do passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. Então, significa o quê? Ela é reconhecida quando vai aumentar os meus bens e direitos, ou quando ela vai diminuir. A proposta da Receita é também diminuir o capital de terceiro, aquilo que está no passivo, as dívidas, mas sempre a mensuração, ou seja, a valorização desses ativos, dessas receitas, me desculpe, tem que ter confiabilidade, tem que ser baseada em documentos que comprovem isso que está acontecendo. No caso das despesas, devem ser reconhecidas na demonstração de resultado quando resultarem em decréscimo dos benefícios econômicos futuros, relacionando com o decréscimo de um ativo ou aumento de um passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. Então, com base em documentação, eu tenho lá também uma despesa. Por que que eu posso aumentar o passivo ou diminuir um ativo? Vamos imaginar uma conta de energia elétrica, que é do mês de fevereiro. No mês de fevereiro, eu recebi a fatura de energia elétrica lá, destacando que o período do consumo foi fevereiro. Então, eu lanço essa despesa na contabilidade no mês de fevereiro pelo regime de competência. Ela vai aumentar o meu passivo, porque eu vou provavelmente pagá-la em março. Então, eu criei contas a pagar, uma conta de energia elétrica. Aumentei meu passivo. Pode ser uma redução do ativo,
quando eu tenho o registro da despesa, por exemplo, a mesma despesa de energia elétrica, e eu pago à vista. Eu não respeito o vencimento, que seria em março, eu lanço ela em fevereiro e já pago em fevereiro. Então, o decréscimo do ativo. O regime de competência é o princípio que estabelece quando um determinado componente deixa de integrar o patrimônio para transformar-se em elemento modificador do patrimônio. Então, veja, esse princípio diz o quê? Vamos imaginar o estoque, a saída do estoque, porque eu vendi o produto, a mercadoria para o meu cliente. Então, houve uma mutação do meu ativo, eu mudei o meu ativo, que era investimento em estoque, para a conta duplicadas a receber. Ao mesmo tempo que eu fiz essa venda, automaticamente nós vimos que ela tem que trazer benefícios futuros. Eu vou lançar essa receita de vendas lá na minha demonstração de resultado de exercício, no mês em que ela aconteceu, pelo regime de competência, vou confrontar, né, com a saída do estoque que nós fizemos e vou ter o resultado. Esse resultado, automaticamente, se for lucro ou prejuízo, ele vai gerar um patrimônio líquido, uma alteração, uma modificação no patrimônio líquido. Se for lucro, aumenta o patrimônio líquido. Se for prejuízo, uma redução do patrimônio líquido. Temos o regime de caixa, que é o regime contábil no qual as despesas e receitas são contabilizadas apenas quando entram em caixa e não no momento em que são realizadas as compras ou ofertadas as prestações de serviço. Assim, serão considerados e tributados apenas valores recebidos e não os valores registrados no momento da emissão da nota fiscal. Então, muitos confundem isso, né, o regime de caixa com o regime de competência. O regime de caixa é importante conhecermos e reconhecermos? Claro que é. É importante na contabilidade? Sim, eu tenho um demonstrativo que mostra justamente o que acontece no caixa, o demonstrativo de fluxo de caixa, chamado DFC. Né? Eu tenho um modelo direto e indireto. Eu mostro ali as entradas e saídas de dinheiro da minha empresa. É um demonstrativo contábil e obrigatório para todas as empresas. Mas veja, quando eu trato o regime de caixa, eu estou tratando a entrada e saída de dinheiro independente de quando o fato gerador, ou seja, a venda ou a despesa aconteceu. Ao contrário do regime de competência, eu levo em consideração o recebimento do dinheiro e o pagamento. Esse regime é usado na contabilidade em muitas empresas, sim. Empresas que são, por exemplo, que têm o regime tributário de lucro presumido, essas empresas podem pagar o PIS, a COFINS, que está aí para ser unificada ou não pela, pelo Congresso, né? Nós temos uma PEC para mudar o regime tributário de PIS e COFINS, então estamos aí num período agora em março de 2022, um período de modificações tributárias possíveis de acontecer, né, durante 2022. Mas vejamos, no regime de caixa, no lucro presumido ou no Simples Nacional, eu posso utilizar o regime de caixa. Eu faço o livro de caixa e controlo os recebimentos e pagamentos. E com esse controle, eu efetivamente faço o pagamento dos meus impostos, atentando ao recebimento dos meus clientes e aos pagamentos dos meus gastos. Eu não levo em consideração o regime de competência para pagar tributos. No lucro presumido, no Simples Nacional, a Receita Federal permite a utilização do regime de caixa. Então, ele é importante para nós contadores conhecermos. Mas eu posso fazer a contabilidade pelo regime de caixa? Não. Contabilidade pela estrutura do CPC 00, estrutura conceitual, tem que ser feita pelo regime de competência. Então, o regime de competência é o chamado regime contábil, regime econômico, onde eu tenho as receitas geradas pela venda ou pela prestação de serviço, mesmo que não recebidas, confrontando-se com as despesas, que é o consumo, o uso, mesmo que não pagas.
No regime financeiro de caixa, eu tenho lá o fluxo financeiro, o movimento de caixa. No caso, as receitas no fluxo de caixa, que eu posso chamar de entradas de caixa ou recebimentos das operações, elas são assim controladas quando acontece essa entrada de caixa, no momento que alguém paga ou coloca o dinheiro dentro da empresa. A despesa, os gastos, as saídas de caixa no momento do pagamento, ou seja, no desembolso das operações. Então, um exemplo do regime de caixa e de competência. No regime de competência, data do fato gerador, 23 de abril de 2021, compra de um computador, R$ 6.000. Quando que eu lanço? Em 23 de abril de 2021, pelo regime de competência. Mas pelo regime de caixa, vamos imaginar que esses 6.000 vão ser pagos em 23 de maio e 23 de junho, ou seja, 30 e 60 dias depois, 50% cada duplicata. Então, eu tenho no dia 23 de maio pagamento do computador, a parcela 1 de 2, R$ 3.000. 23 de junho, eu tenho pagamento do computador, parcela 2/2 de R$ 3.000. Esse é um exemplo da Cefis, né, uma empresa que presta informações, ajuda a conceituar e os contadores a tirarem suas dúvidas. Aqui não tem o intuito de fazer propaganda nenhuma, eu peguei o exemplo da Cefis, por isso eu sou obrigado a citar a fonte, né? Então, gente, veja a diferença. A compra do computador aconteceu em abril. No regime de competência, eu tenho que lançar em abril, mas os pagamentos são feitos em maio e junho. Pelo regime de caixa, são em maio e junho que irão aparecer esses lançamentos. Quando eu considero as receitas realizadas, há uma regra na contabilidade. Nas transações com terceiros, quando esses efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso firme de efetivá-lo, quer pela investidura da propriedade de bens anteriormente pertencentes à entidade, quer pela fruição de serviços por esta prestados. Quando da extinção parcial ou total de um passivo, qualquer que seja motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo no valor igual ou maior, pela geração natural de novos ativos, independente da intervenção de terceiros, e no recebimento efetivo de doações e subvenções. O principal fato é quando eu faço a venda, a entrega do produto para o meu cliente, o faturamento e entrega, ou aquilo que eu já deixei à disposição, troquei o domínio da minha empresa para o meu cliente, do meu produto, a receita aconteceu. Quando nós falamos de regime de competência, os gastos são considerados incorridos, né? Ou seja, quando eles acontecem, quando deixar de existir o correspondente valor do ativo, por transferência de sua propriedade para terceiro, então o estoque é um grande exemplo disso. Ele sai, eu vendi o produto para o meu cliente, ele sai do estoque e passa a ser um custo de produtos vendidos, mercadorias vendidas, o CMV, que tem natureza de despesa. Pela diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo, quando eu faço um gasto e pago à vista, por exemplo, o diretor da empresa vai num restaurante e paga o seu almoço. Automaticamente eu tenho uma despesa de refeições do diretor da empresa e eu baixei o meu ativo porque eu reduzi o caixa pagando aquela despesa. Pelo surgimento de um passivo sem o correspondente ativo. Então, como eu dei um exemplo aqui, a fatura de energia elétrica, a fatura de consumo de água, que vai aumentar o passivo, eu vou lançar para a despesa lá no resultado, mas ainda não mexi com o ativo porque não houve o pagamento, eu vou pagar posteriormente. Então, despesas incorridas são aquelas que são registradas no período em que ocorreram, ou seja, no momento em que passaram a existir, independente da data do pagamento agendado. Então, pessoal, essa era a ideia que nós tínhamos para passar para vocês, né? Era a ideia que o professor Marco Furlan tinha de deixar para vocês como um reforço no seu aprendizado.
Eu me coloco à disposição no canal do YouTube. Para os meus alunos, eles sabem os canais de direcionarem suas dúvidas, os fóruns que nós temos, os ambientes virtuais de aprendizagem nas instituições de ensino. Então, fiquem à vontade, tanto aquele que está inscrito no YouTube ou aquele que é meu aluno e pelo AVA possa, no ambiente virtual de aprendizagem, possa conversar comigo e tirar suas dúvidas. Vamos aprender juntos. É isso que é importante. Lembrando que a contabilidade é ciência, que tem como objeto o controle do patrimônio. Então, quando se trata de ciência, eu tenho que pesquisar, eu tenho que estar em frequente aprendizagem e pesquisa, estudo, sempre, sempre aprimorando os meus conhecimentos. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos. Espero que não tenha sido cansativo. Peço desculpas pelos erros de português ou eventuais erros aqui em colocações. Às vezes nós trocamos algumas palavras, mas o intuito é de trazer um benefício para todos os estudantes, aqueles que querem aprender um pouco a contabilidade. Tá ok? Me despeço aqui, agradecendo mais uma vez e que Deus abençoe a todos. Até mais.